ó Cristo, glória, glória ao Verbo de Deus. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Quem crê em mim não morrerá eternamente. Glória a vós, ó Cristo, glória, glória ao Verbo de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isso, Jesus disse: essa doença não leva à morte, ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: vamos de novo à Judeia. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Disse Marta: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Jesus ficou profundamente comovido e perguntou: onde o pusestes? Responderam: vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: este que abriu os olhos ao cego não podia também ter impedido que Lázaro morresse? De novo Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo, era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal, está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhes disse: desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós celebramos o 5º domingo do tempo comum e a palavra de Deus hoje nos recorda mais uma vez uma catequese sobre o batismo. Lembra que há 2 domingos atrás nós celebrávamos a Santa Missa, terceiro domingo, e o Evangelho foi sobre a samaritana. E Jesus dizia que aquele que crê, do seu interior jorrarão rios de água viva, que acontece propriamente no batismo. Na cura do cego, lembrando do outro elemento, que é conseguir enxergar e ver Jesus. E hoje, essa ressurreição de Lázaro, Jesus mostra quem ele é e ao mesmo tempo o significado do nosso batismo. E por que fala de batismo, gente? O Sábado Santo é o dia de batismo por excelência. É o dia que celebramos o ressuscitado. E batismo vem do grego, que significa mergulho, mas um mergulho de morte, porque você morre para uma vida distante e revive para uma vida nova. É que a gente perdeu um pouco essa percepção, porque a gente batiza as crianças, lógico, tem todo um porquê, lógico, apagar a mancha do pecado original e tudo mais. No entanto, as crianças não têm consciência do que estão fazendo, não é verdade? Tanto que quanto mais consciência eles vão tomando de quem é quem, mais trabalho eles dão. Porque você imagina, dizer um gordo barbudo desse tamanho, pegando ele, jogando água na cabeça, a criança não está entendendo. Porque pressupõe-se que na casa, na família, é um lar de fé que vai educar essa criança.
No entanto, tanto a primeira leitura quanto o Evangelho nos apresenta cenários de morte e a vontade de Deus de transformar esse cenário de morte em um cenário de vida. Quando nós olhamos, por exemplo, a primeira leitura, que Deus fala que vai abrir as sepulturas e fazer o povo sair, Ele está falando para um povo, gente, que está no exílio da Babilônia. O exílio da Babilônia foi um dos momentos mais dolorosos da história do povo judeu como povo, porque se por um lado eles receberam terra e descendência, no exílio eles perdem tudo. Agora, você imagina o que é você ter uma palavra de um profeta, mas passa ano, vira ano, passa ano, e você não vê nada. Sabe qual que é a dificuldade maior da nossa geração e do ser humano em geral? Se chama esperar, não é verdade? Só vou dar um exemplo que talvez alguns de vocês que são mais jovenzinhos vão pegar. Por exemplo, lembra da internet de escada? Esse exemplo aqui, ele ilustra muito bem. Lembra lá que você clicava lá, fazia um barulhão, aí conectava. Você podia conectar, ou antes se você quisesse, mas a partir da meia-noite era um pulso só, lembra? E de sábado de tarde até o domingo você podia entrar. Mas, gente, para acessar um site, dá para você rezar um terço até baixar a coisa. Era outro mundo. Não é que nem hoje, se atrasa um pouquinho, o pessoal fica desesperado. Olha, por exemplo, a missa de sétimo dia. É claro que ela tem um ideal também de encerramento de ciclo, né? Então, os 7 primeiros dias é a completude do luto ali, depois um mês, um ano. Mas, gente, também tinha uma questão pastoral. O nosso mundo urbano hoje permite a gente conseguir, né, se locomover com facilidade. Agora, imagina antigamente, quando a pessoa falecia, até a notícia chegar, até a família conseguir vir, dava um tempo. E é por isso que também se esperava esse tempo para que conseguisse também fazer essa celebração. No entanto, dá para entender o sofrimento desse povo, porque a expectativa de vida na época de Jesus era dos 30 para 40. Eu já estava indo para o Cabo da Boa Esperança, já vendo o Monte Pascal na minha idade, porque era a expectativa de vida na época. Agora, você imagina na época do Antigo Testamento. Então teve gente que veio no exílio, morreu no exílio, tem gente que nasceu no exílio, morreu no exílio, e portanto aos poucos o povo foi ficando entristecido por isso. E é o que acontece conosco muitas vezes. Há uma palavra que nos direciona, que nos conduz, e uma palavra que nos conforta na caminhada. Mas nem sempre as coisas acontecem como a gente espera que seja. Tem coisa ruim que acontece, a gente não está no nosso alcance mudar ou não. Sejam tragédias, sejam diversas situações. E quanto mais a gente fica procurando porquê, no sentido de justificar algo, não resolve nada. Não estou dizendo que você tem que desconsiderar a sua história, não é isso. Mas a gente tem que entender também, gente, que Deus ele não está sujeito às nossas circunstâncias, nós que estamos às dele. E nós não vamos entender tudo que acontece no momento certo. Agora, o problema é que nós temos aquela teologia equivocada, que semana passada eu falei nas missas que celebrei, que tem uma noção de que Deus é um Deus punitivista. Por exemplo, lembra a pergunta que os discípulos fazem para Jesus quando vem um cego? Eles falam: Senhor, quem é que pecou? A família ou ele para que ele ficasse cego? Qual que é a noção que tem aqui? Sempre que acontece alguma coisa ruim, tem uma causa moral ou uma causa espiritual. Tem coisa que acontece, gente, que não tem porquê. E você não pode olhar para a sua história e pegar um momento e torná-lo determinante para todas as coisas. É claro que, por definição, o ser humano é sujeito e, portanto, protagonista da sua história. E a categoria de pessoa, que é um ser de relação, tem por necessidade a questão da responsabilidade. Eu sou responsável pelas atitudes que eu assumo, e eu vou colher aquilo que eu plantei, seja a nível de relação, de sentimento, de atitude. Isso vai acontecer, talvez não como a gente espera, mas vai acontecer. Agora, eu não posso olhar para tudo que acontece e sempre querer achar um culpado. Esse é o problema nosso. Quando a gente não consegue assumir responsabilidade ou entender a situação, é Deus, é meu pai e minha mãe. Aí tem aquele povo que fica a vida inteira, porque minha mãe gostava mais do meu irmão que de mim. Talvez ele seja mais legal que você, a vida é desse jeito, não é? Não é assim que funciona? O meu pai, nitidamente, ele gosta mais da minha irmã, não tem problema nenhum com isso, não é? Tudo é ela na cabeça dele. É, gente, assim que funciona a sua casa, não é assim, sim ou não? A não ser se você for filho único, do resto, tem essas coisas, não é verdade? Às vezes ele ama você porque só tem um ser, então não tem competição. Mas tem gente que passa a vida inteira se culpando por isso, gente. Gente, eu lembro meu pai, quando ele andava com a gente para caminhar. Meu pai tem muita coisa mal resolvida, mas só de família muito triste. O meu avô, olha como que ele era um pai amoroso. O filho nascia,
Ele botava no sol assim, ó. Se tivesse olho azul era dele, se não tivesse, não era não. E só meu pai e uma irmã que não nasceram com olho claro. A vida inteira meu pai carregou e carrega isso, que o pai não gostava dele porque não tinha olho claro. Gente, meu avô está certo? Claro que não. Mas você vai passar a vida inteira triste porque... E tem gente que passa um sofrimento que eu não entendo. Eu não fui desejado, mas você está aí, bênção. Não é verdade? Não estou menosprezando a dor ou o trauma, alguma situação. Mas, gente, você percebeu que se a gente para nessas coisas, a gente não caminha e não fala o que tem que ser feito? E está no nosso alcance mudar isso? É claro que não. Mudar o que aconteceu não, mas agora como eu vou assumir isso? É aí que está a grande questão. Esse povo muitas vezes clamou, gente, com motivo, não via graça, não via acontecer. E a sensação que eles têm, lógico, Deus depois tira o povo do exílio, eles vivem essa história, mas o cumprimento pleno mesmo vem com Jesus. E é outro cenário de morte. E o que Marta e Maria passam é o que nós passamos muitas vezes na vida. Nós até vamos a Deus, mas é uma oração misturada com tristeza e desapontamento. Por que o Senhor, tanto que você pode perceber as duas. Senhor, se o Senhor tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Por trás disso tem uma certeza, Jesus poderia curá-los, acreditam nisso. Mas por outro lado, por que o Senhor não veio? E detalhe, a intimidade deles com Jesus era muito maior do que de qualquer pessoa. Jesus frequentava a casa dele, você imagina? Jesus, quando estava com os discípulos, ia até lá. Eles eram amigos íntimos. Maria, ela protagoniza uma das cenas mais lindas do Evangelho, quando ela, não sabendo o que entregar para Jesus, ela vai e compra um vidro de nardo puro, que era o equivalente à época a 1 ano de salário. Ela vai, derrama aos pés deles e seca com os cabelos. Assim é um valor, você imagina, olha quanto você ganha, imagina 1 ano de salário. E você colocar, não fala pelo valor material, mas pela importância, o quanto ela amava Jesus e sentia que ele era de fato aquele que tem que ser honrado. Então, são essas pessoas que olham para Jesus e falam, se tem alguém que poderia ter resolvido isso, é o Senhor. E muitas vezes nós ficamos do mesmo jeito. Mas por que não aconteceu isso? Por que com o fulano e não com a gente? Por que um rezou e deu certo? Por que eu rezei e não aconteceu? E a gente fica preso a essas dinâmicas e não funciona. Quando na verdade a pergunta certa é, Senhor, de tudo isso, o que é que o Senhor espera de mim? Como é que o Senhor vai conduzir de fato a minha história? Sabe um detalhe que passa despercebido? Aqui tem o menor versículo da Bíblia, que vai dizer, e Jesus chorou. Gente, é um coração humano, lógico, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Mesmo sabendo que Deus ressuscitaria, ele sofre a perda do amigo. Como nós sofremos, como nós choramos a perda de alguém. É forte isso, imagina. Jesus, ele diz que ele estremeceu interiormente, ele chora. E quando ele chama Lázaro, certamente dá um grito com a voz embargada. Não porque não confiava, mas porque ele experimenta a dor de ver alguém que ama partir. Mas o ponto central que eu queria trabalhar com vocês aqui, além de tudo isso, é as 3 ordens que Jesus dá. E que se nós ouvirmos, é claro que cada um a seu tempo, muitas das coisas da nossa vida são resolvidas. A primeira coisa que Jesus fala, tirai a pedra. Não é um conselho, é uma ordem. E eles vão e removem a pedra. Você pode ver que Marta intervém, fala, Senhor, já está cheirando mal, não tem mais o que fazer. Mas se você não tira a pedra e não olha para o sepulcro, que muitas vezes nós sepultamos muitas coisas na nossa vida, a coisa não muda, não transforma. Mas gente, entenda uma coisa, Deus vai sempre fazer a parte dele, a gente tem que fazer a nossa. Por exemplo, alguém que consegue ressuscitar alguém? Sim ou não? Claro que não, mas Deus consegue. Mas você consegue mover a pedra, não consegue? E o que é essa pedra que tem que ser movida? É aquilo que me impede de fazer uma experiência concreta de fé. Mover a pedra, gente, é uma atitude dolorosa, mas necessária. Porque, entenda, já viu aquela expressão que não existe almoço grátis? Não existe mesmo. Se você não sofre para resolver, você sofre porque não resolveu. Então é melhor você sofrer para resolver do que sofrer sem resolver. Parece fácil isso, gente. Mas quando mexe com questões fundamentais da vida, como que é doloroso. Por exemplo, hoje fala muito de luto. Quem perdeu hoje é um ente querido muito próximo. Ou, por exemplo, no meu caso, uma mãe que perde um filho, é uma dor que não tem nome. Pode que vai muito para Ezequiel, quando você vê uma mãe que perdeu, sobretudo quando é uma causa, sabe? Você chega lá, não tem o que você falar. Na verdade, não tem uma palavra que é capaz de tirar
a dor do coração de uma pessoa. O luto é algo que você tem que ser administrado. No entanto, a questão é a seguinte: se nós não deixarmos Jesus entrar ali e fazer o que tem que ser feito, a gente vai viver a vida inteira preso a esse espírito de dor, e quem está ferido fere. Às vezes a gente culpa, sobretudo os pais, nossas mães, por não ter, de repente, a sensibilidade que a gente espera. Mas será que recebeu, gente? Entendeu? Lembro meu avô, o bicho era bruto, não sabia nem falar direito. Ele não sabia abraçar. A gente que é de outra geração, que vinha, neto, abraçava, ele abraçava a gente assim, sabe, assim, sem conseguir. Não é porque não queria, não conseguia. Com isso eu não estou justificando aquilo que aconteceu de errado na sua história. Mas a gente tem que entender, gente, tem uns processos. Eu tenho os meus, vocês têm os de vocês. Agora, quanto mais nós deixamos Deus mexer em nós de verdade, mais a coisa vai mudando, mas tem que tirar a pedra. Talvez a pedra seja uma falta de perdão que você tem, alguém que você não perdoa, ou por você não se perdoar. Porque o que eu vejo muito, gente, as pessoas até pedem perdão a Deus, até perdoam, mas não conseguem se perdoar. Posso falar uma coisa? Não se ofenda comigo. Sabe por que a gente não se perdoa? Porque a gente é um bando de soberbo. A gente não admite que errou, porque inconscientemente, porque eu não fiz isso, eu não poderia ter feito isso. Mas já fez, gente, não é verdade? Já aconteceu, eu estou falando que está certo? Não. Mas se nós não deixamos Jesus entrar ali e mudar, é uma vida inteira respondendo esses estímulos ruins, negativos. Então começa a romper com esse ciclo de dor, tirando a pedra e deixando Jesus fazer a obra nova. A segunda ordem que Jesus ele fala: Lázaro, vem para fora, ou seja, abriu o sepulcro, traz essa dor para fora, resolve a situação. A terceira ordem, desata, deixa andar. Mas se nós não ouvimos a primeira, que é tirar a pedra, não é possível vir para fora, e não é possível depois começar a andar e caminhar. Dói, gente, claro que dói. Eu sei que a nossa história tem muita coisa que não foi como a gente sonhou. Tem muita gente que sonhou de repente com um relacionamento de um jeito que não foi, e não tem só a responsabilidade, sabe como funciona. Muitas mulheres sofrem por de repente não conseguir ter o dom da maternidade. Você não é menos mulher por isso, nem você é menos homem por isso também. A questão é a seguinte: ou a gente remove a pedra, deixa a gente para fora e caminha, ou a gente vai ficar a vida inteira incensando o passado, no sentido de ficar voltando e volta e volta e volta e volta e não resolve nada. A gente já passou por isso. Já conheci alguém que a pessoa fala tanto da mesma coisa que ela vai ficando até chata, não é? Toda vez a mesma coisa, toda vez a mesma reclamação, toda vez a mesma dor. Eu lembro do senhorzinho, que ele perdeu a esposa numa equipe de Nossa Senhora que eu participei. Gente, era bonito o amor dele, mas chegou uma hora que estava dando demais já. Para, vira a página, sabe? Porque você fica nessa experiência e uma vez eu vi numa pregação, eu nunca parei para pensar sobre isso. Você percebeu que a gente fica atrás do porquê das coisas? Agora deixa eu perguntar: saber o porquê vai resolver o quê? Não vai resolver. Vai trazer de novo quem se perdeu? Vai refazer a situação? Não, gente. A questão é entender o que eu tenho que fazer a partir disso para caminhar, porque senão a experiência de fé, ela fica algo somente externo, exterior, estético, e não de fato. Paulo vai dizer na segunda leitura que só agrada a Deus quem vive no Espírito. Quem está na carne, a carne na teologia de Paulo é aquilo que se opõe à vida em Deus. Ou seja, eu só vou agradar a Deus se eu viver o que Deus, viver daquilo que Deus se agrada. E Deus se agrada de uma vida justa, uma vida honesta, uma vida virtuosa. Eu preciso fazer essa experiência, mas de maneira bastante concreta. Para que essa experiência aconteça em nossas vidas, a gente precisa dizer um sim. Só que, entenda uma coisa de uma vez por todas: você não vai entender tudo de uma vez. Ninguém é desse jeito. Eu tenho certeza que nem Santo Tomás de Aquino, que segundo até um filósofo ateu, Heidegger, diz que foi o maior pensador do Ocidente, nem ele entendeu tudo de uma vez. E a gente começa pensando umas besteiras mesmo. Por exemplo, quando eu comecei na igreja, eu fiz uma experiência com 13 anos. Eu tinha uma motivação simples de vida: eu queria converter o capeta. Eu falei: o que eu pensei comigo? Se você converte o capeta, você resolve o problema todo. Ou seja, não tinha teologia nenhuma ali, mas assim, umas ideias assim, bem simples de resolver. Só que aos poucos você vai entendendo. Talvez você não deu o passo ainda porque você acha que você tem que ter uma compreensão teológica assustadora. Não, gente, seguir Jesus não é um manual de formas, de princípios apenas. É seguir uma pessoa. Por que você não fala com ele de verdade? Às vezes a gente reza, gente, tanto.
sabe, fala tanto, mas não deixa Deus falar com a gente. A igreja, há muito tempo, ela fala da Lexio Divina, né? Que é leitura, oração, meditação e contemplação. Ou seja, pegar o texto bíblico, o que o texto diz, leitura, o que o texto me diz, a meditação, o que o texto me leva a dizer, oração, o que ele transforma em mim, a contemplação. Só que a gente é muito acelerado. Você fala. Aí quando Deus vai falar, você levanta e vai embora. Gente, a experiência de Deus, ela é concreta, Deus é real. E sabe onde Ele quer estar? Não somente aqui na igreja. A coisa mais fácil é ser católico aqui, gente. É ou não é? Todo mundo arrumadinho, estou com essa roupinha bem discreta aqui, roxa, assim, ó, né? Não dá para perceber que é padre, estou pequenininho também, inclusive. Então é fácil aqui. Agora, a atitude de fé concreta é lá em casa. Vou contar um testemunho que contei na missa passada, que é um exemplo de fé na vida concreta, para a gente entender que a fé, ela tem que participar, a gente tem que estar enraizado. Não é o quanto você faz, é o como você faz e o quanto nós deixamos Deus permanecer na nossa vida. Tem um professor, ele está agora aparecendo mais na internet, ele chama Joel Gracioso. Ele é especialista em Santo Agostinho, assim. Professor, tive uma aula com ele, assim, do começo ao fim, maravilhoso. Só que, ao término da aula, ninguém esperava por aquilo. Ele contou o testemunho de casal dele. O que eu vou falar é uma experiência que talvez não seja possível em todos os cenários, mas foi possível com ele. Ele falou, talvez eu estudei Agostinho porque eu me identifiquei muito com ele, porque Agostinho, ele viveu uma vida bem distante de Deus, à procura de um sentido, e viveu tudo. Santo Agostinho chegou a ter um filho que falece, ele foi bispo já com idade, enfim. Só que Santo Agostinho é quem trabalha muito bem a teologia da graça. A graça, por uma definição bem simples, é um favor imerecido. Não há mérito na graça. Deus nos amou quando éramos pecadores, quando não tínhamos nada, e por isso que o evangelho não é sobre mérito, é sobre graça. E ele contava um testemunho que uma época ele se perdeu na vida. Aí se perdeu, sim, bonito mesmo, sabe quando você se perde assim? Aí longe. E chegou uma discussão com a esposa, que ele falou assim, ela estava grávida das gêmeas, filhas dele. E ele falou assim, ó, se você quiser ficar comigo, você saiba que eu vou aprontar. Eu vou sair com a mulher lá fora. Eu vou trazer até doença. Se você ficar comigo, você saiba disso. Ela falou assim, Joel, olha para a cruz aqui. Ele olhou. Foi um dia diante do altar. Eu jurei que eu ia te amar na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Se você não me ama, eu vou te amar por mim e por você. E você não é o Joel que eu conheci, você está doente. E foi. E quando ela foi ter as crianças, ela teve uma complicação muito grande. E quase faleceu ela e as crianças. Algo que ele faz uma oração para Deus que mudou a vida dele toda. Ele fala, Senhor, se o Senhor devolver a minha esposa, ele fala com os olhos marejados assim, se você devolver a minha esposa e as minhas filhas, eu vou te servir a minha vida toda. Sabe como é a vida dele hoje? A esposa dele nunca mais melhorou. É complicação em cima de complicação. E ele cuida zelosamente, amorosamente, todos os dias dela. Ele fala, o que eu faço por ela foi o que Deus fez por mim, sem merecimento nenhum. E é bonitinho de ver, quando acontece alguma coisa, ele manda na rede dos padres, ele participou uma época da Aliança de Misericórdia, ele manda, meus irmãos padres, reza pela Márcia, que ela está assim. Aí depois ele manda, está céu da UTI, ela volta na UTI, ele reza e cuida. Não tem mais uma vida conjugal como ele, talvez ele tenha sonhado, mas ele vive o sacramento. E bonito, sabe o que é o mais interessante? Ele é feliz, gente. A pessoa gostosa está perto, sabe, leve, entende? Talvez Deus não tenha concedido algumas coisas para a gente porque a gente está procurando felicidade onde não há felicidade, está procurando realização onde não há realização. E quando a gente ficar teimoso de achar que a vida é isso, a vida é aquilo e aquela coisa, não vai resolver. Aprenda a rezar a sua história. Para de reclamar, reza para Deus. Deus não se entristece nem se coleriza com uma oração de verdade. Você pode poder falar, Senhor, estou revoltado. Eu sei que a minha revolta, Senhor, não tem sido porque talvez eu não tenha entendido. Mas fala com Ele. Deus precisa participar do concreto da nossa história. E quando isso vai acontecendo, gente, a vida se transforma, a vida se renova. E assim a gente vai entendendo que seguir Jesus é de fato, muitas vezes, aprender a perder para ganhar. Quem não está disposto a perder nada, nunca vai ganhar nada na vida. Nada. Em qualquer cenário, em qualquer situação. Até, por exemplo, você que quer conquistar alguma coisa. Vamos supor, cadê os jovens da faculdade? Eles estão estudando, levanta a mão. É difícil, sim ou não? Você vai ter que perder um tempinho lá, gente. Bunda quadrada, estudar. Porque uma hora vai vir a recompensa.
Às vezes demora, mas chega, não é verdade? Mas tem que perder alguma coisa. Ninguém vive a vida inteira se ficar amarrado a tudo. Por isso, no dia de hoje, já encerrando agora, apresenta para Deus o que está no seu coração. Talvez essa oração você vai conseguir concluir quando você deitar, botar a sua cabeça no travesseiro, mas apresenta para Ele. Talvez você viveu a vida inteira com medo de expor algo para Deus, e a vida inteira você tem sofrido por algo que Ele pode resolver. Você fecha seus olhos, baixa a sua cabeça e peça ao Senhor essa graça de ver essa transformação, essa vida nova, de viver de fato essa vida que Deus sonhou para você, uma vida realizada, uma vida feliz, uma vida na presença dEle. Amém.